8 de outubro de 2016, logo após as eleições, o Sala de Imprensa está de volta. Hoje, terça-feira, nós vamos começar, a partir de hoje, uma série de entrevistas com aqueles candidatos à Prefeitura de Guarapari, que disputaram a Prefeitura de Guarapari, e também os novos eleitos vereadores que vão assumir a partir de 2017. A série de entrevistas começa hoje conversando com o Ricardo Rios. Ricardo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, Fabiano. Boa noite aos telespectadores de Guarapari, especialmente do Sala de Imprensa, que acompanha esse programa. Estamos aqui para falar um pouco desse processo eleitoral. Processo, diga-se de passagem, meio assim, eu diria meio conturbado, foram vários candidatos, né? Mas eu queria começar perguntando a você como é que foi, né, de onde surgiu a ideia de você colocar seu nome, você e o Wilker, um abraço para o Wilker que está acompanhando a programação, sempre acompanha, né, está acompanhando, foi seu vice nessa caminhada. Como é que surgiu a ideia de colocar o nome para vir ser candidato pelo Rede Sustentabilidade? Muito bem, Fabiano. A gente tinha uma proposta do Rede Sustentabilidade, que é uma proposta nacional, de ter candidatos em todos os municípios onde for possível, né, diante das circunstâncias políticas de cada localidade, de cada cidade. Dentro dessa perspectiva e expectativa da nacional, nós formamos o partido, ainda que tardiamente, porque muitos partidos tiveram esse trabalho iniciado há mais tempo. Nós iniciamos muito em cima das datas de início do processo eleitoral. Por isso nós não conseguimos montar um partido com toda uma estrutura necessária de candidaturas. Mas tivemos lá alguns nomes importantes no partido que se dispuseram a ajudar. Dentre esses nomes estavam o meu e o do Wilker, que nós formamos a chapa majoritária. Então essa foi a principal razão. A segunda razão diz respeito ao próprio processo local. Nós tínhamos uma candidatura polarizada de um ex-prefeito, que devido a alguns atos, ele já não tinha mais aquela unanimidade, né, aquele percentual alto de aceitação da população, do eleitorado. E do outro lado a gente tinha um candidato que não apresentava assim uma segurança diante da inexperiência que ele tem. Então, diante disso, nós resolvemos apresentar um nome para dar a Guarapari, aos eleitores de Guarapari, uma alternativa, né, uma terceira via, uma outra opção diante dos nomes que estavam sendo colocados. Só que quando a gente apresentou o nome, também outros partidos também apresentaram o nome. Por isso daí o número grande de candidatos. Então essa eleição foi marcada primeiramente por esse conjunto de ideias que levaram a várias candidaturas que traçaram pelo mesmo caminho, de ver neste momento político, um momento de muita instabilidade, de muita incerteza, alguns momentos não sabia se o ex-prefeito seria ou não candidato, até hoje pairam dúvidas sobre o registro da sua candidatura, né? A gente sabe que nos meios políticos, nos bastidores da política, ainda há muitos comentários sobre a possibilidade ou não dele tomar posse diante de ter se sagrado vencedor no pleito. Então existe essa insegurança. Então, diante desses fatores, né, que surgiram várias candidaturas, dentre as quais a nossa do Rede Sustentabilidade de Guarapari. Bom, você tocou num ponto muito interessante que muita gente realmente comenta no meio, nos bastidores políticos, no meio político e no meio da população também, né? A gente teve uma eleição, um tópico que eu quero abordar mais para o final do programa, onde houve uma diferença muito pequena entre o vencedor e o segundo colocado. Mas vamos lá. A população, de modo geral, como houve essa diferença pequena, então existe uma grande parte da população, né, que optou por um outro candidato e não pelo ex-prefeito. Então, nesse meio, ainda tem dúvidas, se comenta, será que vai tomar posse? Você, como advogado, agora vamos tirar a questão do candidato, mas você como advogado, como jurista, qual a sua visão? Existe essa possibilidade de até o final do ano acontecer algo e não tomar posse 1º de janeiro? Fabiano, vou responder a sua pergunta, mas antes quero dizer o seguinte: essa eleição ela inaugurou uma mini-reforma eleitoral que trouxe significativas mudanças. Toda eleição a gente tem uma mini-reforma. O Congresso, infelizmente, o nosso Congresso, os nossos legisladores, não pegam essa matéria com a urgência e com a necessidade de análise
mais aprofundada que ela precisa. Então, o Congresso faz os remendos na lei e, por causa disso, nós tivemos uma mini-reforma que trouxe para esse processo eleitoral a necessidade de uma profissionalização do processo eleitoral no que diz respeito à elaboração das questões burocráticas. Nós tivemos muitos candidatos com muitos problemas, inúmeros problemas, vários candidatos indeferidos, coligações inteiras indeferidas, por conta da não profissionalização, do não preparo dos dirigentes partidários a enfrentar um processo eleitoral. Isso é muito importante, você ter um suporte, uma assessoria, uma consultoria para dar o suporte para que os candidatos possam realmente ter uma única preocupação, que é pedir voto. Dentre esses entraves burocráticos e legais, está aí a questão do registro da candidatura do candidato deputado que foi vencedor nas eleições de Guarapari. O que eu posso dizer para você a respeito desse assunto, porque é uma matéria jurídica. E a matéria jurídica não é uma ciência exata, não é um 2 mais 2 é 4. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso e fazem paralelos e comparações com coisas que não tem nada a ver. Né? Então, confundar o cara que roubou a margarina no supermercado foi preso e foi condenado. O cara rouba milhões e não é condenado. Então, apesar de existir essa discrepância na nossa linguagem comum, há que se respeitar o devido processo legal. Então, para cada tipo de delito, né, principalmente na questão eleitoral, na questão administrativa, há todo um rito a se cumprir, processualístico, para que aquele fato seja verdadeiramente apurado. Foi o que aconteceu no caso do prefeito de Guarapari. Ele teve uma condenação, que eu acho que é o principal foco. Nós devemos nos centrar em 2 momentos, em 2 julgamentos. Primeiro, do Tribunal de Contas. Então ele foi julgado pelo Tribunal, as suas contas foram julgadas pelo Tribunal de Contas, que rejeitou as suas contas, deu um parecer pela rejeição. Quem faz o julgamento é a Câmara, então esse processo precisa chegar na Câmara para a Câmara julgar. Depois que a Câmara julgar, atendendo ou acompanhando o que o Tribunal de Contas analisou, ou seja, pela rejeição, então aí sim ele estará inelegível. Isso em relação ao Tribunal de Contas. Como o processo ainda está em fase de recurso dentro do Tribunal de Contas, então a Câmara ainda não julgou. A Câmara não julgando, então eles têm, em relação ao Tribunal de Contas, não há impedimento que ele registre a sua candidatura, fato que assim ocorreu. O outro ponto é uma condenação que ele tem no Tribunal de Justiça, que no mundo jurídico a gente chama de segunda instância, segundo grau de jurisdição, que é o colegiado, que não é uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É a decisão dada por um único julgador, ou o juiz, ou que está, às vezes, o próprio desembargador. Então, ele teve uma decisão colegiada onde ele foi condenado. Isso é público e notório. Se você procurar no Google hoje, condenação, você vai ver lá a condenação estampada, claramente, não estamos falando nenhuma inverdade. Acontece que, quando ele foi apresentar o seu registro, esta condenação não veio descrita na certidão que ele apresentou. Aí não dá para se falar as razões da falta dessa informação. Se essa informação não constou por razões de um recurso que foi apresentado ou de uma decisão que foi dada monocraticamente por algum recurso que ele tenha ido à instância superior. Então, não se tem essa explicação. Mas o fato é que ele apresentou uma certidão onde na certidão não constava nenhuma condenação de um colegiado. Fato que contraria uma condenação que ele teve. As razões de não constar é que deve ser apurado pela Justiça Eleitoral, se ela provocar. Porque a Justiça Eleitoral, como toda justiça, ela é inerte. Ela fica ali parada, esperando que alguém a provoque. Se ninguém procurar a justiça e disser para o julgador, olha, aconteceu isso, isso e isso, para que o julgador, para que o juiz se manifeste a respeito daquilo, então a justiça vai ficar lá parada apenas com as decisões que já foram tomadas. Então, agora, se esse fato se tornar verdadeiro, porque até então a gente não sabe as razões
de não constar na certidão essa informação. Mas se essa informação realmente for verdadeira, qual a informação? Que ele tem uma condenação já no segundo grau de jurisdição, então aí esse processo pode realmente ter uma reviravolta. Então vai depender agora das movimentações da justiça e das partes interessadas. Concluindo, é algo muito difícil e complexo. É difícil de acontecer e complexo de entender, complexo para a população, se para o jurista, que tem vários pontos de vista a se analisar. Já coloca todo um arcabouço de considerações para não chegar à questão de condenar, de julgar. Imagine para o povo, leigo na questão legal da justiça eleitoral, para entender isso. Então, por isso surgem esses burburinhos, essas conversas. Mas vamos lá. Voltando à questão do jurista, você é advogado, é contador, tem sua profissão, sua carreira. Hoje, até então, você está na prefeitura de Piúma, ocupando um cargo importante. Você não pensou em algum momento colocar meu nome no meio político? Agora há pouco, antes de começar o programa, estava vendo ali mais uma notícia de Lava Jato. Parece uma Lava Jato que não vai acabar nunca, que não vai terminar de lavar nada nunca, porque todo dia surge um papo novo. Enfim, política é um negócio muito complicado. A gente ouve muito, você é um rapaz bom, você é um menino bom, você vai entrar nisso. Enfim, existe um milindre muito grande por parte da sociedade quando vê um profissional, alguém que não está diretamente colocando o nome, como é o caso que você até então não tinha colocado, participou de vários processos, eu acompanhei alguns, mas você não pensou em algum momento, a sua família, colocar meu nome nisso, será que é isso mesmo? Você não ficou com medo? Fabiano, você tocou num ponto muito interessante, que é o momento da decisão que a gente tem que tomar. Então, quando eu tomei essa decisão, é claro que eu discuti com a minha esposa, discuti com a minha família, analisei todos esses pontos que você falou, mas aí eu tenho uma frase que fica no meu interior, Fabiano, que é o que você, na hora que eu falar a frase, você vai lembrar quem foi que disse. Assim, o que me incomoda não é o grito dos maus. Martin Luther King. É o silêncio dos bons. Não que eu seja bom ou melhor do que ninguém, mas eu acho que nós que temos uma experiência, que temos uma vida pública, da qual a gente não tem o que se vergonhar, pelo contrário, a gente tem muito orgulho de falar da carreira que a gente fez, que foi uma carreira construída com trabalho, com suor, com honestidade, com muita dedicação, com muito estudo, muitas horas de sono, muitas madrugadas adentro, estudando e trabalhando, preparando relatórios, prestações de contas. Então, é uma vida toda de uma experiência adquirida. E agora, na Prefeitura de Piúma, quero agradecer também, aproveitar, abrir o parênteses, agradecer o prefeito Samuel Zucco, um excelente gestor público, um excelente homem público, de uma honestidade assim, inigualável, entendeu? Que mostrou para mim e para outros que é possível você ser gestor com honestidade, com transparência, com clareza dos atos, aberto às discussões, aberto às sugestões. Então é possível fazer isso, ele mostrou isso. Então a gente tem todo esse know-how, toda essa experiência, e a pergunta é: por que não colocar tudo isso que a gente adquiriu à disposição da sociedade? Porque nós, como seres humanos, como seres sociais que somos, como participantes de uma sociedade, nós não podemos nos negar a dar, a contribuir de alguma forma para a nossa sociedade. Então esse foi o momento que nós encontramos de dar essa contribuição, de mostrar a Guarapari que tinha uma alternativa que poderia fazer algo diferente para a cidade, mas que essa oportunidade pode voltar. Nós não tomamos nenhuma decisão a esse respeito, mas vem um próximo pleito que talvez a gente também vá concorrer, isso vai depender da circunstância. Mas quero dizer para você o seguinte: não me arrependo de ter feito, de tomar as decisões. Tive lá um braço forte do meu lado, forte em todos os sentidos, o Wilker Carvalho, meu vice, que esteve comigo em todos os momentos, junto, nós caminhamos muito. Então, assim, não me arrependi, apesar de ter isso aí mesmo que você falou. Mas eu vejo por outro lado, isso parece um discurso daqueles políticos que querem permanecer no poder, dominando, né, numa classe dominante, mantendo aquela hegemonia, aquele monopólio do poder. Então vamos fazer um discurso para que
para que ninguém mais entre nesse ciclo e não mude essa sistemática que está aqui. Porque quando alguém diferente entra dentro desse ciclo, muda a sistemática. Vou te dar um exemplo. Está lá em São Paulo agora, que ganhou, vencendo a contrariedade política, um gestor, um homem... João Dória. Que eu não apostava que ganharia. Que ninguém apostava. Mas mostra que a sociedade está cansada das políticas, das politicagens, de acordos de bastidores, de conchavos políticos. Você me acompanha aqui que eu vou te dar isso ali, você me apoia que eu vou te dar uma secretaria, você me apoia que você vai ser isso, você me apoia... Então a sociedade está cansada disso. E o João Dória veio para mudar isso. E Guarapari teve a oportunidade de mudar isso, de acabar com essa política que toma conta da cidade há 16 anos. Uma hora o secretário vira vice, depois o vice vira prefeito, depois o empresário do prefeito vira vice, depois o vice que era do prefeito virou prefeito. Então, assim, é sempre o mesmo grupo. Então, a gente precisa mudar isso. Isso só é possível mudar quando os nomes se apresentam. Então, crendo nisso, foi que o nosso nome foi apresentado, sem nenhuma dúvida. Nós estamos conversando com o Ricardo Rios, ele foi candidato a prefeito pelo Rede Sustentabilidade, hoje terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Esta é a entrevista que marca a série de entrevistas com os demais candidatos a prefeito, inclusive estão todos sendo convidados, né? E a gente espera até o final do mês de novembro ter conversado com todos eles e também com os candidatos, os vereadores eleitos nesse pleito. Você falava para a gente encerrar o bloco, você falava da questão de noites adentro, de muito esforço, de muito trabalho. Eu ouvi uma frase do Luiz Carlos Prates, que é um jornalista que eu acompanho muito através da internet, e ele disse uma coisa muito interessante: a água benta que faz milagre é a água benta que sai daqui. A gente volta já já com Sala de Imprensa.